Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Está a começar então Fora da Caixa, às terças-feiras, com José António dos Reis, que já cá está connosco. Bom dia, obrigado pela disponibilidade. Temos aqui alguns tópicos para análise e comentário, mas vamos dedicar alguns minutos para tentar entender o que se passa na Guiné-Bissau, depois do Presidente da República ter dissolvido o Parlamento, isso na sequência dos confrontos de quinta e sexta-feira entre forças de segurança, que considerou tratar-se de um golpe de Estado. Já esta manhã ouvimos aqui na rádio de Cabo Verde uma entrevista com o presidente do Parlamento guineense. José António dos Reis, como é que recebeu esta notícia que nos chegou da Guiné-Bissau, a dissolução do Parlamento pelo Presidente da República? Bom, antes de mais, bom dia. Eu começo por te cumprimentar e também cumprimentar o Maruzinho, que nos assiste, e as pessoas que nos acompanham. Da Guiné-Bissau, enfim, essas situações de alguma normalidade já constituem, direi, alguma normalidade. Portanto, muita instabilidade. Se formos analisar, em maio de 2022, o presidente Umaru Sissoko dissolveu o Parlamento. Portanto, maio de 2022. Estamos em novembro de 2023, as eleições tiveram lugar em junho deste ano e em novembro deste mesmo ano o presidente decide dissolver o Parlamento. Sabe-se que a Guiné-Bissau, para realizar eleições, precisa de apoio internacional, porque não tem recursos para, por si só, realizar atos eleitorais. E eu julgo que seria de todo de ponderar. Não entro ainda nas questões de natureza legal e constitucional, mas sobretudo na vertente bom senso de, enfim, os responsáveis, neste caso o Presidente da República, ponderar da necessidade, mas também da capacidade para realizar atos eleitorais sucessivos quando o país não dispõe de recursos, né, para sustentar tamanho luxo, né, que é realizar eleições praticamente de 6 em 6 meses. O que aconteceu na Guiné-Bissau é muito grave do ponto de vista constitucional. E o Presidente da República, de alguma forma, praticou aquilo que vulgarmente é conhecido por golpe constitucional. E provavelmente teria muito mais lógica se ele, em vez de avançar com um decreto dissolvendo o Parlamento, talvez seria mais lógico ele suspender a Constituição, porque em todas as dimensões ele desrespeitou a Constituição da Guiné-Bissau. Mas ele justifica a sua decisão considerando que houve um golpe de Estado, o facto de a Guarda Nacional ter retirado o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado do Tesouro das celas da Polícia Judiciária na noite de quinta-feira. Bom, isso só pode ser na teoria do Presidente da República da Guiné-Bissau. E golpe de Estado é tomada de poder pela força e não pelos meios constitucionais. O que aconteceu
foi um incidente e que culminou em confrontação entre as forças de segurança e que deveria ser resolvido no quadro institucional. E o que o Presidente da República da Guiné-Bissau faz é utilizar um pretexto de um incidente para o catalogar como golpe de Estado, para justificar a tomada de poder absoluto, porque neste momento suspendeu de alguma forma a Constituição. Porque quando a revelia do que diz o artigo 94 da Constituição da Guiné-Bissau, que diz que a Assembleia Nacional não pode ser dissolvida nos 12 meses posteriores à eleição. Não tem nenhuma ressalva aí nesse número. E não pode também ser dissolvido no último semestre do mandato do Presidente, que termina em fevereiro. Ou seja, tem dois limites constitucionais para não dissolver o Parlamento. Por outro lado, faz uma outra coisa grave, que é violar o princípio de separação de poderes, quando se permite decidir ter pastas governamentais. Portanto, o princípio de separação de poderes, não é? Quer dizer, presidente de um lado, executivo do outro, etc. e tal, com esta investida do Presidente da República, viola gravemente o princípio de separação de poderes, que é um dos esteios do princípio do princípio do Estado de Direito. Portanto, estamos perante uma situação em que a Constituição foi posta de lado e neste momento ele faz do jeito como lhe apraz e, portanto, assume como tendo poder absoluto acima da Constituição, portanto, não respeitando a Constituição. Ora, isso é muito grave. Eu não sei qual será a reação face a isso da CPLP. Da CDO não tenho muita expectativa, porque a CDO está num processo também de degradação que não dá garantias de que vão tentar pressionar para que o Presidente da República da Guiné-Bissau reponha a ordem constitucional. Porque neste momento quem alterou a ordem constitucional é o Presidente da República da Guiné-Bissau e não a altercação que houve entre as forças de segurança. Portanto, concorda com o Domingos Simões Pereira quando diz que há aqui, de facto, um golpe de Estado constitucional? Sim, há uma alteração da ordem constitucional, porque quem tem a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir a Constituição está a desrespeitá-la e sobretudo, exercer os seus poderes fora do quadro da Constituição. Portanto, isso, em termos práticos, significa um golpe constitucional. O Maro Sissoko já tinha vindo a dar sinais, emitindo sinais nesse sentido. Aliás, por altura de nomeação do governo, ele mostrou algumas reticências nesse sentido. Acha que a Guiné-Bissau está aqui a enveredar-se, digamos, para esse caminho que alguns países também da sub-região africana têm tomado, desses golpes de Estado, dessa instabilidade, dessa violação, no fundo, grosseira da Constituição da República? Eu creio que isto tem a ver com o estilo. Acho que a Guiné-Bissau não tem tido sorte com os presidentes da República, de uma maneira geral. Esse problema já vinha também com o José Mário Vaz e Kumbaya, não é? Nino Vieira. Eu acho que o modelo constitucional da Guiné-Bissau, num quadro de alguma serenidade, precisaria ser debatido
e sobretudo dos guineenses encontrar um melhor figurino constitucional que pudesse responder, enfim, às necessidades, mas sobretudo a cultura política da Guiné-Bissau. Eu acho que o modelo semipresidencial, de alguma forma adotado, né, pela Guiné-Bissau, parece-me a mim que não se ajusta à forma como enfim, assumem e exercem, portanto, esse princípio de separação de poderes, etc, etc, etc. Parece-me a mim que a propensão dos sucessivos Presidentes da República é para um presidencialismo do tipo que há na região, é que o Presidente manda. É um homem forte. Exato, o Presidente manda, e eu penso que a exceção, portanto, na nossa região é Guiné-Bissau e Cabo Verde. Cabo Verde, o sistema funciona adequadamente, mas na Guiné-Bissau eu penso que esse modelo se calhar também é um fator de instabilidade, porque não se ajusta à cultura política, não é, e a tradição nessa região, sim. Exato. Então há uma propensão natural para que o Presidente da República se ceda ou se interfira ou se assuma, vá lá, como quem tem de facto as redes e comando quase absoluto, não é, da orientação política, né, do país. É o que. Mas se quer fazer essa reforma no sistema político, deve-se naturalmente fazê-lo ou fazê-la num quadro, digamos, do jogo democrático, e não dessa maneira. Por isso é que eu disse que haverá necessidade de um debate no quadro, enfim, das instituições da Guiné-Bissau, enfim, da sua população também, porque é necessário a participação popular nessa matéria, no sentido de se encontrar, de facto, um modelo constitucional que se ajusta à forma como culturalmente é encarado o poder e o exercício do poder na Guiné-Bissau. Ele dissolve o Parlamento, mas renova a confiança ao primeiro-ministro do governo cessante até a formação de um novo governo. Quando se dissolve o Parlamento, o governo cai automaticamente, não é? Agora o primeiro-ministro acumula a pasta das finanças. Creio que ele voltou novamente a um modelo que ele já tinha adotado anteriormente, sim, que é um governo de iniciativa presidencial. Portanto, deixa de existir um governo suportado pela maioria parlamentar para, uma vez que o Parlamento foi dissolvido e, portanto, avança com um governo, quer dizer, da sua iniciativa e da sua confiança. Essa é uma outra novidade, uma vez que no quadro constitucional da Guiné-Bissau não há previsão de governo de iniciativa presidencial. Portanto, a Guiné-Bissau vai mergulhar de novo nessa instabilidade. E não marcou a data das eleições. Não marcou. Embora a Constituição já... Ele já tinha adiado também eleições presidenciais, não é? Sim, marcou as eleições, por exemplo, dissolveu o Parlamento em maio de 2022, marcou as eleições para dezembro desse mesmo ano, depois as eleições foram adiadas e só tiveram lugar em junho deste ano. Portanto, não se cumpre a Constituição, não é? Há aqui declarações dele, mas que foram retomadas, citadas pelo Domingos Simões Pereira, em como Sissoko terá dito que foi também aconselhado, recebeu um parecer do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, em relação ao que ele devia fazer. Olha, eu acho que se o Sissoko tivesse um mínimo de senso, nunca diria publicamente que recebeu aconselhamento, né, de um outro presidente e, sobretudo,
da potência que foi colonizadora, portanto... Está a criar também aqui mais um embaraço para Marcelo Rebelo de Sousa, que já tem estado por estes dias a braços com a questão das gêmeas brasileiras. Enfim, já tem problema. Não podia vir já tem problema melhor altura. Já tem problema que chega em Portugal e Sissoko decide também envolvê-lo, enfim, na alteração da ordem constitucional na Guiné-Bissau. Creio que a Constituição é bastante clara e aqui não há margem para duas interpretações de que ele não pode, a não ser subvertendo a ordem constitucional, dissolver o Parlamento sem que tenha decorrido um ano, né, portanto, das eleições. E agora, José António dos Reis, o que é que pode acontecer? Tudo é possível na Guiné-Bissau. Portanto, ele está criada uma situação de instabilidade. Ele pode reconsiderar, recuar na sua decisão ou não? Vai em frente? Depende da pressão que for exercida e eu pelo menos ainda não há nenhuma reação por parte da CPLP. Pois, depende da pressão que receber, sobretudo a nível da CPLP, a nível da CDO, mas creio que nenhuma dessas instituições, pela maneira como funcionam, não acredito que venham a exercer qualquer pressão no sentido da reposição da ordem constitucional. E a sociedade civil pode fazer alguma pressão aqui? O que podem fazer é manifestação à frente do Palácio, com todo o risco que isso acarreta. Sim, agora com militares na rua é complicado. Na Guiné-Bissau. Portanto, neste momento há como uma militarização do regime em que ele utiliza as forças armadas, não é, para controlar tudo e todos, inclusive o Parlamento, não é? Portanto, estamos numa situação muito complicada na Guiné-Bissau. Está a criar uma situação de instabilidade e isso pode gerar alguma convulsão e havendo convulsão, tudo pode acontecer e é de lamentar. Vamos aguardar e acompanhar também com bastante atenção aquilo que se passa na Guiné-Bissau. Temos mais dois assuntos, 10 minutos. Vamos lá ver. Cabo Verde e Portugal reforçaram a cooperação em matéria de formação profissional. Assinaram ontem um memorando. O que se depreende desse instrumento é que Portugal vai investir 4 milhões de euros na qualificação dos centros de formação profissional em Cabo Verde. A ideia é formar nos próximos 2 anos 2.000 jovens. Bom, o documento não é conhecido, mas para aquilo que saiu na imprensa digamos, o materializar do acordo que vinha do ano passado, o acordo de mobilidade laboral entre os dois países. Olha, é um acordo muito importante, a criação de centros de excelência em formação em Cabo Verde é uma boa notícia para o país. Creio que, embora não conheçamos, portanto, todos os membros, enfim, daquilo que será, portanto, a estrutura física desses centros de excelência, creio que o país vai beneficiar, sobretudo em termos de capacitação nas áreas digital, da construção civil, metalomecânica e turismo e transição energética. São áreas contempladas para essas formações. Creio que, tratando-se de uma estrutura física com capacidade em 2 anos de formar 2.000 jovens ou pessoas, de uma maneira geral, penso que é necessário pensar, tratando-se de um centro de excelência em formação, de ter também preocupações de natureza regional, ou seja, de receber para formar
jovens, quadros, pessoas, numa primeira abordagem seria a nível dos países de língua portuguesa e, eventualmente, não deixaríamos de pensar também em acordos a nível da nossa sub-região aqui, da CDO. E, se efetivamente esses centros de excelência venham de facto a propiciar níveis de formação que consiga de facto competir com outros centros que existam e que o perfil de saída, né, dos profissionais desses centros permitam saídas profissionais efetivas. Agora, a grande questão, do meu ponto de vista, é que, concomitantemente a termos os centros de excelência de formação, deveríamos eventualmente ter acordos no sentido de um investimento em setor produtivo para absorver essa mão de obra, não é, qualificada que vai ser lançada no mercado de trabalho, porque se não houver... Pode ficar com essa ideia de que nós estamos a qualificar as pessoas para exportar para Portugal. Esse é o risco. Esse é o risco se não houver, de facto, e concomitantemente políticas de investimento no setor produtivo para permitir a absorção dessa mão de obra qualificada que vai ser aqui formada. Até porque se deitarmos um olhar sobre o número de vistos concedidos para trabalho em Portugal, foram concedidos à volta de 6 mil vistos de trabalho em um ano. Portanto, desde que se assinou esse acordo de mobilidade laboral, esse número de vistos quadriplicou. Pois, ora, isso pode criar uma situação, de facto, de Portugal com escassez de mão de obra, poder servir-se, né, de Cabo Verde para colmatar essa insuficiência. E Cabo Verde ver, enfim, a sua situação complicada em matéria de capital humano. Até porque é necessário associar, enfim, essas saídas, né, de mão de obra qualificada do país com a política demográfica. É que nas últimas décadas a taxa de fecundidade em Cabo Verde tem estado a baixar. Significa que se nós não tivermos... Porque até pode ser benéfico que formemos quadros para exportação. Mas é necessário que haja também política demográfica no sentido de substituição. Exato. Ou então vamos ter que importar mão de obra da nossa região aqui. Portanto, a política demográfica deve ser no sentido de estimular e aumentar a taxa de fecundidade, porque neste momento, continuando com a tendência de envelhecimento da população com a curva decrescente, já eventualmente no próximo censo, se calhar um casal já não reproduzirá um casal. Portanto, é 1, qualquer coisa. E isso será um filho e meio. Pode de facto levar a situação de alguma complicação da nossa parte, porque já deixaremos de ter o bónus demográfico, não é, que, enfim, tínhamos até agora. Muito bem. Zé António dos Reis, ontem o Presidente da República recebeu os 3 sindicatos dos professores. Depois, quando terminou o encontro e declarações à imprensa, ficamos com uma ideia que há aqui um desencontro entre os sindicatos, portanto não há uma linha comum de atuação. O Sindep fala em greve, que vai marcar já a partir do dia 15. Bom, o Sinprof diz greve, a gente tem que ver, é melhor apostar na ponderação. O Ciprofis prefere esperar por uma contraproposta do Governo. As posições, parece-me que depois da greve de 48 horas, as posições estão agora desencontradas. Parece que sim, e sobretudo penso que
o encontro do Presidente da República e sobretudo, o alerta do Presidente da República para alguma ponderação e parece ter tido algum impacto em alguns sindicatos, não é? E sobretudo a clarificação conceitual de alguns aspectos, não é? Porque faziam confusão entre quadro privativo e quadro especial. E parece-me a mim que do encontro ficaram mais esclarecidos. Eu creio que os sindicatos não podem apenas reivindicar, mas têm de fazer contas, não é? E fazer contas significa que para que a sua reivindicação seja aceitável do ponto de vista não do ponto de vista negocial, mas do ponto de vista de discurso e de comunicação para a opinião pública, é de que o governo pode, é que o país está em condições de aceitar as suas reivindicações. Ora, isso só é possível fazendo contas, né? Qual será o impacto de aceitação, enfim, das suas reivindicações na plenitude. Olha, eu desde o início disse que o processo de negociação deveria ter, enfim, numa certa ótica de resposta positiva às reivindicações dos profissionais, neste caso professores, uma perspectiva deferida no tempo, ou seja, que essas reivindicações seriam aceites ou satisfeitas ao longo do tempo, porque de forma imediata e de uma sentada difícil, e de uma sentada não é possível o orçamento do Estado, que já é financiado em boa parte, numa parte substancial, com ajuda orçamental, de a gente, enfim, aumentar ainda despesas públicas, né, com aumentos salariais. Muito bem. José António dos Reis, comentários no Fora da Caixa para esta terça-feira. Vamos para notícias em síntese com o jornalista Levi Salomão. Fora da Caixa regressa na próxima quinta-feira.